Boa noite a todos, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a esse momento em que nós estamos aqui, agraciados pela luz do Cristo, protegidos pela espiritualidade maior, para falarmos de nós mesmos. Pluralidade dos mundos habitados. Vamos fazermos aquela velha pergunta que não quer calar na boca de muitos. A vida em outros planetas? Como seria esse tipo de vida? Como seriam os seres e seus corpos, seus hábitos, seus costumes? Por que nós não podemos vê-los? Uma vez que há espíritos em toda parte, em todo o universo. Esta, então, é a grande dúvida, em que nós vamos trabalhar muito a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que perguntou se todos os globos que circulam no espaço são habitados. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 3. Foi uma afirmação de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se assim não fosse, eu vou já ter dito. Interessante que aqui ele falou do Pai na primeira pessoa, meu Pai. Eu poderia muito bem ter falado do vosso Pai, do nosso Pai. Neste mesmo livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, do item 8, classificou os mundos em mundo primitivo, em que a Terra, um dado momento, já abrigou no seu bojo, o mundo de expiação e provas que nós estamos vivenciando agora, o mundo de regeneração, que é um mundo regenerador, da qual muitos de nós certamente já está entrando nele, os mundos ditosos, mundos felizes, e os mundos celestes. Essa classificação é puramente didática, para nos fazer entender a graduação do processo dos mundos. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando de nós. Porque a palavra mundo é subjetiva. Então, nós, espíritos, que formamos o mundo. O mundo é formado por nós. Esse mundo está alojado agora no planeta Terra. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Eis a pergunta. E a resposta foi afirmativa. Sim! E o homem da terra está longe de ser como creu primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho, vaidade tola. Julgam que Deus criou o universo somente para nós. Imagine vocês, Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos para o objetivo final da sua providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto em que os habitantes do universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério, que é o de recriar a nossa visão, coisa que a gente não faz, olhar para o céu. Vocês têm o hábito de olhar para o céu à noite?
A gente só olha para a terra. O céu não. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, na constituição física da terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes a ela. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Não sendo um só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes dos seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que o nosso e os vossos peixes, né, são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, o habitat de cada ser é muito peculiar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo desse astro lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela muito apagadinha? Pensais então que não há outras fontes de luz, calor, além do Sol? Em nenhuma conta tendes a eletricidade, que desempenha um papel muito importante? Desconheceis bem o mais importante, certo? Do que lhe cabe desempenhar na terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. As condições da existência dos seres que os habitam são muito diferentes. Por exemplo, os peixes que vivem na água, o habitat deles é outro. Os peixes não conseguem viver no ar, eles morrem. E nós também que vivemos no ar, não conseguimos viver na água. É assim que em cada mundo, os seres, eles vivem de acordo com a natureza, a especificidade desse mesmo mundo, que são as suas características. A gente não vê aí, na aurora boreal, lá no norte, no sul, quando se olha para o céu à noite, a gente vê essas rutilantes luzes coloridas das auroras boreais, eletricidade. Os mundos não poderiam estar agora envoltos a tanta energia. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Fora de dúvida que ele não pode ter feito a si mesmo. Só pode ter sido criado, né? Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Interessante, né? Como criou Deus o universo? Para se servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras da Gênese. Deus disse: faça a luz, e a luz foi feita. Podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo que esse respeito se pode dizer, que podeis compreender que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essa grande explosão desse universo oscilante, desse universo pulsante, que teve um bicho, disse: faça-se a luz, e a luz foi. Fiat luz. Este foi o momento. No livro da Joana de Ângeles, No Limiar do Infinito, ela diz que no universo existem 10 bilhões de galáxias. A luz no nosso mundo propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Ela gastaria 100 mil anos-luz para atravessar a extensão da nossa Via Láctea, a nossa galáxia. A nossa galáxia tem para mais de 100 bilhões de sóis. Um ano-luz equivale a 9 trilhões e 5 bilhões de quilômetros. Um ano-luz. Nossa Via Láctea contém 100 bilhões de sóis. Quando nós falamos sóis, estamos falando de estrelas.
Quando falamos de estrelas, estamos falando de sóis. Se considerarmos 2 planetas para cada estrela em nossa galáxia, teremos 200 bilhões de planetas. Se tirarmos 1% dos 200 bilhões de planetas na galáxia, teremos 2 bilhões de planetas igual às condições da Terra. Se tirarmos desses 2 bilhões de planetas igual à Terra, se tirarmos 1%, teremos 20 milhões de planetas igual à Terra. Expiação e provas que nós estamos vivendo aqui agora. Isso na nossa galáxia. Se considerarmos que é somente nossa Via Láctea, nossa galáxia, nós temos 20 milhões de planetas em condições para a expiação e as provas. Se no universo nós temos 10 bilhões de galáxias, então o nosso universo concebível, o universo temos para mais de 20 quintilhões de planetas que alojam mundos de expiação e provas, como é o nosso. A doutrina espírita, em seus princípios, ela fala de Deus, ela fala do Espírito, da sua imortalidade, da pluralidade das existências e dos mundos habitados. Então nós temos muitas existências, nós não temos muitas vidas. Vida é uma só. Existências são muitas. Alternamos-nos na existência corporal, na existência espiritual. Pluralidade dos mundos habitados. Como eu disse mais cedo, em 9.000 anos, encarnaram na Terra 1 bilhão de almas. Não me pergunta de onde veio, que eu não sei. Se alguém souber, me fala. Mas em 168 anos, encarnaram 6 bilhões de criaturas. Da onde veio esse pessoal? Da onde? Boa pergunta. Se alguém souber aí, me fala depois da... Dias Gloriosos, é um outro livro da Joana de Ângeles, de Valdo Franco. A pergunta é, se em nossa Via Láctea contém para mais de 100 bilhões de estrelas, de sóis, se no universo concebível existe para mais de 10 bilhões de galáxias, maior do que a nossa, tudo isso seria criado por Deus, somente para recriar a nossa visão noturna, para os namorados, ficar lá no templo, contemplando o sol, a lua à noite, as estrelas à noite, as nuvens. Não. Quase todos os mundos que eles são dependentes já purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, aonde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, quer dizer, com a matança dos animais, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comecinhos princípios de fraternidade, e pouco em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Primitivismo, espíritos altamente atrasados. Então, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Não é planeta de provas e expiações, não é mundo de expiações e provas, é mundo de expiação no singular e as provas no plural. Tem muita gente falando coisa errada aqui no mundo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 16 e 4, coloca que a Terra é um mundo de expiação e de provas. Expiação no singular e as provas no plural. Porque a expiação é a condição do mundo e as provas são as nossas condições. Aqui no texto acima, onde está colocado que a Terra é de provas e expiações, inclusive as expiações do plural, quando se refere ao universo, dizendo que lá fora no universo nós temos mundos de expiações e provas. Aí a concordância verbal é importante. A concordância nominal tem que valer nesse momento. Tá? Então, a condição de expiação é a condição do mundo que está alojado no planeta Terra. O planeta é a casa
que nela existe um mundo. O mundo somos nós aqui agora que formamos. A casa Jesus de Nazaré, em toda a sua estrutura física, é a casa. E nesse momento ela está alojando todos nós que formamos esse mundo. Então, a expiação primeiro e o singular, e prova no plural. Quando ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ele afirmou, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, ele já teria dito. Se assim não fosse, ele já teria mandado alguém como profeta enunciar. Mas como ele afirma. Então, os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma, como foi colocado aqui pelo Alexandre mais cedo, mundos de expiação e provas que acontecem no nosso mundo, os mundos de regeneração pelo qual nós vamos entrar, e isso é individual, é sine qua non, coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês. Sine qua non quer dizer que é de individual, é cada um fazendo por si. A condição nossa nesse momento agora é de expiação e provas. Mas, ao momento em que eu me fizer em mim uma transformação moral, como Paulo de Tarso fez, eu posso entrar para um mundo de regeneração, porque esse mundo é um estado de consciência, não é um estado físico. O estado físico é o orbe, é o planeta, e o mundo é um estado de consciência. E os mundos ditosos, os mundos felizes, ou os mundos celestes. Uma coisa que tem que ficar muito clara para todos nós espíritos, estudiosos, que planeta é uma coisa e que mundo é outra coisa. É subjetivo. Tá? Tem que haver essa diferença. Então, a Terra não é um planeta de provas e expiações como se cogitam na tribuna espírita. A Terra é um mundo de expiação e provas. É melhor falar assim. É mais coerente com a doutrina espírita. Então, o mundo é subjetivo. O planeta é o objeto. Quando me refiro ao planeta, não estou falando essencialmente do mundo. Mas eu posso dizer que o planeta Terra é um mundo corporal. É um mundo corporal. Ele é um orbe, certo? E se bem que, se preferirem, o mundo, somos nós os espíritos que o formamos, esse mundo que está alojado agora no planeta Terra. Portanto que, quando eu me refiro à Terra, eu tenho que dizer que a Terra é um mundo de expiação no singular e provas no plural. Quando eu me refiro ao universo, eu posso dizer a vocês que no universo existem mundos de expiações e provas, porque a concordância tem que funcionar aí agora. Então, o planeta Terra, ele aloja no seu bojo agora, todos nós que aqui nos encontramos. Essa população corporal, presencial, fisicamente, encarnados, e a população desencarnada também está alojada no planeta Terra, nesse orbe Terra. Só que numa dimensão diferente da nossa. A nossa dimensão é palpável, é física, é corporal, ela é densa, certo? O mundo espiritual é totalmente eletromagnético, totalmente energia, é totalmente fluídico, não tem as mesmas propriedades do mundo corporal. Então, quando falamos que o mundo que estamos referindo, nós temos que referir a nós o tempo todo. E que nós estamos agora numa reencarnação no planeta Terra. Quando nós perdemos o corpo pelo fenômeno da morte, a gente então passa para a erraticidade, que é o mundo espiritual. Esse mundo é tão pré-existente quanto o nosso mundo corporal. E pós-existente. Os espíritos chamam de interexistências. Inter quer dizer entre uma existência e outra. Nós somos seres interexistentes. Ora estamos na existência corporal, como agora, ora na existência espiritual. Reencarnamos, existência corporal. Desencarnamos, existência espiritual. Então, essa interexistência faz esse movimento de vem e de volta.
a nossa realeza. O nosso mundo é um mundo virtual. Esse momento aqui, ele é tão virtual que daqui a meia hora, 40 minutos, ele vai deixar de existir. Esse momento aqui, ele não é permanente. Ele vai deixar de existir. Então, o nosso mundo corporal, ele é virtual. E o mundo espiritual, ele é real. Porque a pergunta 85, 86 do Livro dos Espíritos coloca de que o mundo espiritual, ele é pré-existente e pós-existente. O mundo corporal, o planeta pode acabar agora, pum! E nós continuaremos sentados na cadeira, não vai ter jeito não. Mas nós continuaremos formando um mundo. Porque o espírito não morre. Certo? Não morre. Portanto que nós não temos vidas, nós temos existências. O mundo, ele é pré-existente e pós-existente. Então, a nossa querida Terra, esse planeta, que está girando em seu próprio eixo, a 460 metros por segundo, que vocês não estão notando, não estão sentindo, e que está viajando a 108 mil quilômetros por hora em torno do Sol, nós não estamos vendo, em que seu eixo faz a cada 25.600 anos um movimento, e nós não estamos percebendo. No universo temos mundos primitivos, onde a Terra um dia já alojou seres primitivos, mundo de expiação e prova, nós estamos agora de um mundo regenerador, que nós adentraremos na medida em que nós caminharmos e trabalharmos Ele em nós, e os mundos celestes. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações, de pontos de repouso aos espíritos errantes. Sim, as colônias Nosso Lar. Vocês sabem que o filme Nosso Lar 1 e 2 nos trouxe uma confirmação do mundo espiritual, demonstrando nas telas do cinema brasileiro, até internacional, de que existe uma dimensão totalmente diferente da nossa. Nosso Lar é uma colônia que está formada em cima da cidade do Rio de Janeiro, a 300 quilômetros de altitude. Mas em cada estado, nós temos diversas colônias. Não vamos aqui enumerá-las. Mas nós temos colônias que são esferas espirituais, na onde abrigam espíritos de forma temporária, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória. São chamados mundos transitórios, que nós permanecemos por um tempo para refazermos as nossas forças, revitalizarmos e repensarmos as nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, e organizar uma nova existência corporal, tornar a reencarnar. Então, esses mundos, eles são mundos, digamos assim, formados unicamente de uma matéria que nós não conhecemos, de uma antimatéria, uma matéria diferenciada da nossa matéria, do nosso mundo corporal. São as colônias espirituais. Existem centenas dessas colônias. Aqui no nosso Brasil, em cada estado, nós teríamos talvez dezenas de colônias para nos abrigar, dezenas de postos de socorro para poder nos atender após a nossa transição do mundo corporal para um mundo realmente esse, o permanente, o duradouro, o real, que é o mundo espiritual da qual nós viemos, da qual nós voltaremos quantas vezes fizer necessário. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltamos termos de comparação para ela? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Porque a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Se fala na física quântica que 70% do universo é formado de energia escura, 26% de matéria escura e somente 4% de matéria que nós concebemos. Energia escura e matéria escura quer dizer energia que nós desconhecemos, que nós não vemos,
matéria que nós não vemos com os nossos olhos. Então, os espíritos são formados de matéria, mas de matéria que nós desconhecemos. Matéria quintessenciada, como está dizendo ali, ó, tem em amarelo. Matéria de uma quinta dimensão. O ar atmosférico existe, não existe? Vocês duvidam? Vocês têm certeza que o ar que nós estamos respirando existe? Porque se ele não existisse, nenhum de nós estaria aqui agora. Mas vocês têm certeza que ele existe? Tem. Basta respirar. Estará, ó, soprando em nós. Vai a pergunta então agora. Vocês estão vendo o ar com os olhos de vocês? O ar atmosférico está composto de quê? De vários gases nobres, como hélio, neônio, argônio, criptônio, genônio, radônio, o organessônio, vapor de água, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio. Vocês estão vendo com os olhos de vocês algum desses elementos? E, no entanto, estão respirando. A água existe em 3 estados concebíveis por nós. O estado sólido, líquido e gasoso. Mas a água pode ter algum estado transitório entre o sólido e o líquido, que nós desconhecemos. Entre o líquido e o próprio gasoso. Tá? A água ela pode se encontrar num estado plasmático. O primeiro elemento da nossa escala estequiogenética, que vocês estão vendo aí, é o nosso estimado hidrogênio, que está lá em cima. E aqui nós teríamos o chamado urânio, elemento 92. Aquém do hidrogênio, que é o primeiro elemento, nós temos vários elementos que nós desconhecemos. Além do urânio que está aqui, nós temos vários elementos. Nós temos aqui, para mais de 20 elementos chamados transurânicos. Então, existe matéria que nós desconhecemos, matéria que nós não temos o menor conhecimento destas. Por exemplo, o nosso hidrogênio 1, ele tem 2 isótopos. Nós temos o hidrogênio 2, o deutério, o hidrogênio 3, o trítio, o mesmo hidrogênio. Só que ele tem uma vantagem, porque além de ter um próton e um elétron, ele tem um nêutron. E aí, o deutério tem 2, o trítio tem 3. Então vejam vocês que são elementos da nossa escala estequiogenética. Agora, esse mundos, aqui agora, do nosso sistema solar, eu vou falar agora dele, do sistema solar. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos mundos onde os seus habitantes são menos adiantados. Física e moralmente. Marte estaria ainda mais abaixo, mas há contrapartida, há contrassenso. Sendo-lhe Júpiter superior de muito, e a todos respeito. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas por simples lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam os seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a esses por meio do fluido universal, o fluido cósmico universal. Considerado o ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação igual. Meus amigos, você fala assim, mas peraí, espíritos vivendo ali, naquele fogo. Você sabe que existe o fogo frio? Vocês não sabem disso, né? Mas fogo frio, Sr. Vicente? É. O estado plasmático é frio. O bioplasma é frio. Então, os espíritos que habitam o Sol, não habitam o solo do Sol. Eles habitam um mundo, certo? No astro solar, o Sol. E esse mundo não necessariamente não tem nada a ver com a matéria essencial do Sol. Então, ele não habita a superfície do Sol.
O fogo do sol não os queima, viu? O volume de cada um, a distância, nada importa. Não significa muita coisa, certo? Não importa aonde esteja o sol, aonde esteja necessariamente os orbes, os planetas, a ordem deles, mais próximo, mais longe, não modifica nada com relação à habitação de seres. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possíveis espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenhar aí certos papéis, certas missões. Então, quantos que de lá venham? De Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno? Quantos que vêm de Marte? Quantos que vêm de Vênus? Vênus, Mercúrio? Finalmente, cumpre, se considera que naquele mundo como o nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento. Aqui na Terra agora, nós temos pessoas vivendo ainda um primitivismo do período do mundo primitivo. Nós temos muita gente vivendo um mundo de expiação e provas, mas já tem muita gente vivendo um mundo regenerador. Tem gente vivendo um mundo ditoso. O capítulo 3 do livro Céu e Inferno foi colocado que 2 espíritos podem estar andando de braços dados, lado a lado. Um experimenta a plenitude da felicidade, a luz, enquanto o outro vive as trevas, o sofrimento e as dores. Notem vocês que céu e inferno é um estado de consciência e não um estado estratificado geologicamente. Então, as condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra. As idades, quer dizer, o tempo de vida de cada um é diferente. E vocês não vão gostar, não. Mas não vai gostar mesmo. Porque vocês vão julgar. Mas eu vou deixar que vocês julguem. Porque a gente acha que nós, terráqueos, somos muitos especiais. E não somos, não. A Terra é um mundo de expiação e provas, que é o segundo de baixo para cima na escalada dos mundos que eu demonstrei. Muitas respostas muito parecidas, outras controvertidas, se apresenta de forma inverossímil, quer dizer, de uma forma que você pode contestar e pode não contestar, porque são teorias que às vezes são trazidas até nós através de muitos espíritos. Por exemplo, Galileu Galilei, quando ele comunicou aqui na Terra, está lá no livro A Gênese, no Tratado de Uranografia, Galileu Galilei não conseguiu ver 2 satélites de Marte e viu 4 satélites de Júpiter. Marte está a 400 milhões de quilômetros daqui. Júpiter está a 900 milhões de quilômetros daqui. Agora, ele disse que a Lua não tinha movimento de rotação, mas a Lua tem movimento de rotação. Então vejam vocês que muitas das vezes a gente percebe de que as teorias que estão vindo têm que ser de acordo com o passo da ciência, a ciência do momento. Existem de fato vida em outros planetas além da Terra? Os espíritos que vivem no mundo do nosso Sol são muito avançados em intelecto moralmente. São espíritos de primeira ordem, espíritos elevados. Importante salientar que são os mundos que são habitados e não os planetas. Diga agora. Nós somos habitantes de um mundo alojado num planeta Terra. O planeta Mercúrio, que está muito distante de nós, certo? Os espíritos que lá vivem são mais adiantados. A média de vida lá é 300 anos
Espera aí, Vicente, aí não. Aí me foi feita uma pergunta aqui antes da palestra. Mas espera aí, 300 anos e depois morre. A morte nesses mundos não é como a morte nossa, pútrida. Não a morte do corpo corruptível, segundo Paulo de Tarso. A morte deles é uma transformação perispiritual. Não tem a dor, não tem as sensações do sofrimento que nós experimentamos antes e depois do trânsito. Porque durante o trânsito a gente não tem percepção. A gente sofre muito antes. E quando vem a morte ceifar a vida do corpo, esse translado, esse momento translado, a gente não tem percepção dele. Mas a gente desperta na erraticidade, às vezes experimentando os mesmos tormentos que nos afligiam e nos aflige agora. Mesmo com a morte do corpo físico. Lá, a morte não é fenômeno de decomposição orgânica. É uma transmutação do perispírito. Agora não me pergunta, porque eu gastaria um dia inteiro falando para vocês o que é a transmutação. Vênus, a população é mais adiantados moralmente do que nós aqui na Terra. A média de vida lá é 183 anos. Em Vênus, mas peraí, Sr. Vicente, as sondas espaciais não conseguiam nem sequer descer lá no solo de Vênus. Eu não estou falando que o mundo espiritual de Vênus, não estou falando da superfície de Vênus. Porque a atmosfera de Vênus é tão pesada, é tão densa, certo? E aí, a média de vida da Terra, coitadinho de nós. Eu estou com 72 anos, está falando aí que é 73. Eu vou ter que pedir uma ajuda à turma lá em cima. Porque a média de vida aqui é 73 anos. E a Lua também tem habitantes. Ah, mas, Sr. Vicente, o pessoal desceu lá, não tem nada lá não. É claro, é evidente com seus olhos, não tem mesmo não. Com seus olhos não tem mesmo não. Há um mundo espiritual na Lua. A Lua está lá, ela está aqui agora, mais ou menos, aqui ó. Ela está somente para enfeitar as noites dos namorados, ou não se namora mais no luar. Hoje se namora no motel. Não é nem no motel, no moita-tel. Marte. Ah, mas, Sr. Vicente, as sondas desceram em Marte. Marte já foi um planeta habitado por seres como nós. Achados fósseis. Comprovou recentemente. Temos 3 sondas espaciais no solo de Marte, escavando. Foi um planeta que teve habitações de seres corporais como o nosso. Lá existem colônias espirituais, existe vida no planeta Marte. A média de vida lá é 150 anos. Não quer dizer que morre, porque o corpo lá não é físico, é perispírito. O perispírito não morre, ele transforma, ele transmuta. No livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, ele narra a vida no planeta Marte. Ele esteve lá em desdobramento. É lindo. Segundo Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, Carta de uma Morta, é a mãe do Chico Xavier. Ela esteve lá no planeta Marte. Ela narra nesse livro aqui, ó, Carta de uma Morta, a vida no planeta Marte. Ela visitou as colônias existentes no planeta Marte. Tá? Aí nós temos também os satélites de Marte. E o livro A Vida no Planeta Marte, do Ramatiz, fala com muita propriedade as civilizações do planeta Marte. E aqui há que observar que o planeta Júpiter, os seres que ali habitam são espíritos muito avançados. A média de vida deles é 500 anos. Então, o seu perispírito passa
por uma transmutação a partir de 500 anos. Esse tempo é equivalente ao tempo da Terra, porque para eles lá o tempo é inexistente. O espaço que nós compreendemos aqui é inexistente. Porque Victor Sardou, ele traz na Revista Espírita de 1858, descreve a morada de Mozart, lá em Júpiter. Está na Revista Espírita, esse desenho aí, ó, que é a casa onde residia Mozart. Com seus satélites. Saturno. A mãe do Chico Xavier esteve em Saturno. Visitou o planeta Saturno e viu o mundo. As colônias lá no planeta Saturno. E nesse livro, Carta de uma Morta, ela narra a beleza do planeta Saturno. A vida no planeta Saturno. 400 anos a média de vida dos espíritos ali naquele planeta. Não quer dizer que o espírito vai morrer, não morre, mas o seu perispírito passa por uma grande transformação. Urano, a média de vida 400 anos. Está aí, ó. Netuno, a média de vida 400 anos. Existe vida. O planeta Netuno é lindíssimo. E aí vem os seus satélites, que eu não estou falando para vocês aqui, vocês estão acompanhando aí por vocês mesmos. E nós temos aí os chamados planetas anões. O Plutão, o Eris, a Almeia, Maquia. E aí é os planetas anões. Todos eles têm vida. Têm espíritos habitando, não o solo, não a crosta do planeta, mas um mundo espiritual. Aqui em torno de nós agora, existe um mundo espiritual. Em torno de vocês, em torno de nós, tem espíritos de natureza diversa. Lá fora, nas ruas, existe uma população espiritual vivendo aqui na crosta terrena. E nós não estamos vendo eles. E, no entanto, eles formam um mundo na própria crosta terrena. É assim que o Sol e todos os planetas do Sistema Solar está viajando pelo espaço. Se pensarmos em um modo em que o nosso planeta viaja pelo Sistema Solar, você deve imaginar algo parecido com isso. Todos os planetas girando ao redor de uma estrela central, o nosso Sol. Mas acontece que esse não é o único movimento que a Terra e o Sol e todos os planetas do Sistema Solar fazem. Tudo que está na Via Láctea faz um movimento de rotação ao redor da galáxia. O Sistema Solar inteiro, incluindo o Sol, está viajando através do espaço. Isso significa que o Sol não está parado, e sim viajando com todos os planetas, com uma órbita praticamente circular, com uma velocidade superior a 800 mil quilômetros por hora. O planeta Terra, junto com todos os planetas do Sistema Solar, ocupa uma posição em um dos braços da Via Láctea, conhecido como o Braço de Órion, a uma distância aproximadamente de 25 mil anos-luz do centro galáctico, para o planeta Terra realizar uma volta completa na Via Láctea. Um ano galáctico leva cerca de 230 milhões de anos. Considerando que a idade da Terra é de 4,5 bilhões de anos, isso que significa que o planeta Terra completou um total de apenas 20 voltas ao redor da Via Láctea. Interessante, né? Estamos viajando no espaço sideral. Há uma velocidade descomunal. O diâmetro da Terra equivale a 12 mil quilômetros da linha do Equador. A luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo leva 4/10 de segundo para percorrer o diâmetro da Terra, que tem 12 mil quilômetros. A luz do Sol viajando a 300 mil quilômetros por segundo gasta 8 minutos do Sol até nós. O Sol se apagar agora, diríamos assim, daqui 8 minutos é que a Terra perceberia o apagamento dele. A luz do Sol
gastando 8 minutos para chegar até nós, ela gasta 5 horas e meia para chegar no planeta Plutão. Fantástico, né? O grupo local, que é um grupo de galáxias, contendo 36 delas, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para atravessar de um lado para o outro, gasta 10 bilhões de anos. Grupo local de galáxias. O super aglomerado de Virgem, que tem 110 milhões de anos-luz de diâmetro, fica superior o aglomerado de Laniakea. Esse super aglomerado contém 150 mil galáxias e 520 milhões de anos-luz de diâmetro. O maior superaglomerado conhecido chama-se Grande Muralha de Hércules, Corona Borealis. Se estende por mais de 10 bilhões de anos-luz. Agora, vocês acham que somente a Terra é habitável por criaturas bípede, bímonos, capaz de linguagem articulada? O ser humano, o primeiro animal da escala zoológica? Isso aqui é ciência, pura ciência. Quem quiser conhecer melhor, vai ler esse livro de 500 páginas de Teresa de Lisieux, Mundos Habitados no Sistema Solar. Nós tivemos aqui em Divinópolis um seminário com esse nosso prezado amigo Aderlande Ferraz, que trouxe para Divinópolis o lançamento dessa magnífica obra. Eu li esse livro a pedido de um dos diretores dessa casa. Eu sou uma pessoa crítica ao extremo. Eu sou pior que Tomé. Muitas vezes pior que Tomé. Ele disse, leia esse livro e depois me fala. Se você aprovar, eu vou trazer o Aderlande aqui para falar deste livro. Eu li esse livro e eu falo para vocês, eu sou um cara crítico. Passar por mim não é fácil, não. Esse livro passou. Porque é um livro magnífico, é um livro altamente científico, E o que ele traz é de real. É de real. Então, eu sugiro a vocês a conhecer esse livro, tá? Mundos Habitados no Sistema Solar. Uma mensagem de André Luiz que diz: mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, e se percebes a nuvem que pronuncia tormento e os fortes traiçoeiros das ondas e treventas, conosco. Estudemos a rocha do nosso multimilenário romário no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar no morredouro da eternidade. E acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai, de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Como astronautas do além, como astronautas de Deus, nós somos espíritos astronautas. Nós somos espíritos que estamos aí de mundos a mundos, de orbes e orbes, visitando a todos eles, transmigrando de um orbe para o outro, experimentando experiências novas, como viajores do tempo e viajores do espaço. A todos vocês, eu quero muito poder desejar a todos muita paz, muita alegria, e dizer a todos que para mim é uma satisfação enorme poder estar com vocês
mais vezes. Boa noite. Obrigado.